A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que encontra-se no livro de Jó, no seu capítulo 5. Nós iremos ler 2 versículos deste capítulo, o 8 e o 9. Diz assim: Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Esses 2 versículos que eu acabei de ler, eles estão no contexto do capítulo 5, onde um dos amigos de Jó exorta a Jó a que buscasse a Deus. Esse amigo de Jó, chamado Elifaz, exortou a Jó a buscar a presença de Deus. Para você que está ouvindo pela primeira vez acerca de Jó, você pode estar se perguntando: quem foi Jó? A palavra de Deus diz o seguinte sobre ele: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era Jó, o homem que buscava andar em retidão, de forma íntegra, na presença de Deus e dos homens. Esse mesmo homem, Jó, ele foi tentado. O inimigo das nossas almas disse para Deus: ele te busca, ele está na sua presença, porque ele tem bens materiais, ele tem uma família, ele tem saúde, é por isso que ele te busca. E Deus, ele falou: se eu tocar numa dessas coisas da vida dele, o inimigo falando com Deus, ele vai mudar totalmente a sua perspectiva, a sua visão. E Deus permitiu que fosse tocado nos bens materiais de Jó. E Jó continuou firme diante da presença de Deus, não murmurando, não blasfemando, mesmo quando perdeu todos os seus bens, perdeu, bem dizer, toda a sua família. Ele continuou fiel e temente a Deus. Depois, o inimigo viu que não teve como tirar uma murmuração dos lábios de Jó. E ele falou com Deus: deixa eu tocar na saúde dele, para ver se ele continua sem murmurar. E assim foi. Deus permitiu, poupando-lhe a vida, toca na sua saúde. E Jó ficou com um problema na sua pele, um problema como se fosse escárias provenientes de um câncer, e ele simplesmente coçava tanto esses tumores que ele coçava com caco, como se fosse caco de telha, coçava, e sofria e sentia muita dor, ao ponto da sua mulher, a única que sobreviveu, falar para ele o seguinte: por que você não amaldiçoa o seu Deus e procura logo a morte? E ele disse para sua esposa: mulher, você é tola, né? Se Deus me trouxe ao mundo e me permitiu viver tantas coisas, por que Ele não pode permitir que eu passe por tudo isso? Ele continua sendo Deus. Esse era Jó. E Jó recebeu, nesse momento difícil da sua vida, a presença de seus amigos. Um deles foi esse que eu acabei de citar, Elifaz, que chegaram, quando olharam a situação de Jó tão deplorável, eles não conseguiam sequer falar uma palavra. Durante um bom tempo, estando com Jó, não conseguiam falar nada, porque eles não conseguiam mensurar, não conseguiam administrar aquele sentimento de dó que eles tinham de Jó, tamanho sofrimento de Jó. E mesmo neste sofrimento, Jó não blasfemou contra Deus. E esse amigo, ele exortou a Jó, que foi esses textos que nós lemos, esses versículos. Ele disse para Jó: quanto a mim, Jó, se eu estivesse na sua situação, eu buscaria a Deus.
E a Ele entregaria a minha causa, entregaria o meu problema. Olha só, o verdadeiro amigo, aquele amigo que teme a Deus, ele dá a solução. Ele não fica trazendo, querendo saber dos seus erros do passado, das suas dificuldades, debilidades. Ele traz a solução em Deus. Ele fala: Jó, se eu fosse você nessa situação difícil, meu amigo, eu buscaria a Deus. Eu buscaria veementemente a presença de Deus. E a Ele eu entregaria essa minha causa, esse meu problema. Sabe por quê, Jó? Porque Ele faz coisas grandes, inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. É esse Deus que você teme, é esse Deus que você busca, Jó. Então, faça isso. Se eu fosse você, Jó, eu faria isso, porque isso dá certo. E nós podemos tirar ensinamentos desta reflexão, deste texto que nós lemos. Tem tantas pessoas que, ao invés de colocar solução, de falar, vai dar certo, existe um Deus que está no controle de tudo e pode vencer por você esta causa. Essa causa ela é impossível aos olhos humanos, mas não existe nada, mas nada que seja impossível ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao verdadeiro Deus, ao Deus que nos amou de tal maneira que mandou Jesus Cristo para nos salvar. Não existe impossível para Ele. E eu quero dizer para você, caro ouvinte, a sua causa pode ser uma causa até pior do que a de Jó, que eu acho até difícil, mas que existir, existe. Causa pior, momento pior, que você está passando por lutas, por tantas dificuldades, tantas perdas, tantas coisas que você não consegue ver solução. Eu quero nesse dia, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, fazer o mesmo que Ele fez com Jó. Eu digo para você, e você recebe esta palavra com fé no seu coração. Quanto a mim, eu buscaria a Deus. Eu te recomendo, busque a presença de Deus. Entrega para Ele a sua causa, porque Ele é grande e Ele faz maravilhas entre nós. Deus não deixou de ser Deus por conta do tempo, do espaço. Ele sempre foi, sempre será Deus. Se você está passando por algum momento na sua vida que precisa de uma intervenção divina tão forte, como Jó, nessa situação que ele estava, perdeu tudo, e agora até a sua saúde ele estava perdendo, mas sempre tem alguém usado por Deus, e nesse caso a palavra de Deus é Jesus Cristo sendo o seu Espírito Santo usando a palavra que nós lemos aqui para trazer à existência no nosso coração a fé que está faltando. O Espírito Santo está nos ensinando o seguinte: independente da sua causa, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A sua causa pode ser impossível. A sua causa na justiça, você acha que não vai vencer. A sua causa na família, o seu problema familiar, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com seus filhos, não dá mais. Seus filhos podem estar envolvidos em vícios, você diz assim, não dá mais. Essa causa eu já perdi. Você pode estar querendo galgar degraus importantíssimos na sua carreira profissional e você diz, não, isso é impossível, essa causa não tem como vencer, eu vou parar por aqui. De repente tenho até que retroceder. Não importa qual seja a causa que você esteja lutando e enfrentando, eu só quero dizer para você que existe um Deus, o mesmo Deus de Jó, o mesmo Deus que permitiu Jó passar por todo este processo, para lá na frente, dar tudo em dobro para Jó. Porque Jó se manteve fiel. Foi fácil para Jó? Claro que não. Mas Jó, uma palavra linda, um versículo lindo de Jó, onde Jó diz o seguinte: uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive e se levantará no meio da terra. Esse Redentor chama-se Jesus Cristo, e eu sei que Ele está vivo, e neste dia, em nome dEle, eu profetizo sobre a sua vida, que a sua causa, que você acha que é impossível, você vai vencer, desde que você escute essa orientação, de buscar a Deus, de se entregar a Ele,
de não confiar no seu entendimento, naquilo que você pensa ser certo ou errado, mas é você se submeter à vontade de Deus na sua vida, a buscar a presença dEle, a ser humilde, a se humilhar diante de Deus, mostrando que você não é nada e Ele é tudo. Esse mesmo Deus que permitiu na vida de Jó tantas coisas difíceis e Jó não blasfemou, Jó não murmurou e ao final ele venceu, teve tudo em dobro em sua vida e ele concluiu que eu tenho certeza que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Jesus Cristo vive e Ele vai se levantar neste teu problema. Ele vai te dar a força que você precisa. Você está desgastado? Está sobrecarregado? Fique calmo. A providência divina, por meio de Jesus, está chegando na sua vida. Vai te levantar. Você vai mudar sua perspectiva. Vai glorificar ao Deus Todo-Poderoso e será vencedor, como Jó foi. Que você tenha um dia abençoado. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar revelando ao seu coração aquilo que só cabe a Ele. Que eu não consegui por limitação minha, mas o Espírito Santo é ilimitado e Ele continua testificando e falando aos nossos corações, porque a glória dEle é tudo para Ele e por Ele e sempre será. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de vitória em nome de Jesus. Amém.